Capítulo 6, livro de Efésios. A gente vai começar com o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e depois de ter desvencido tudo, permanecer firmes ou inabaláveis. Verso 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, então, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Diga amém, amém, amém. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Com a sua cabeça, feche seus olhos, Senhor. Nos ajuda nesse momento. Renova nossas forças físicas. Nos dá condições mentais e principalmente condições espirituais. De proteção, de liberdade, de ouvidos e olhos espirituais abertos, para a gente não só entender, mas aceitar a Tua palavra e botar a palavra em prática. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, vem aqui nos ajudar. Santo Deus, põe os Teus anjos nos guardando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, deixa a Bíblia aberta. Para ser sincero, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz um estudo bíblico em cima desse texto. Eu vim na igreja inúmeras vezes. E a gente já pegou a armadura espiritual, que é o assunto em pauta. E a gente pegou parte por parte, a gente fez um estudo exaustivo de cada uma das partes. Lembra que uma vez eu fiz um desenho, uma lousa, um quadro branco aqui, horrível, mas desenhei um guerreiro, desenhei o sapato dele, o escudo. E hoje eu quero pegar esse mesmo texto e abordar de outra maneira, pegar esse texto de outra forma, de uma outra visão. E o versículo-chave, os versículos-chaves, que eu quero que você preste atenção, olha na sua Bíblia, na Bíblia. Versículo 11, mais ou menos, um pouquinho depois do começo, diz assim: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Depois o verso 13, um pouquinho depois do começo, diz assim: para que possais resistir no dia mau. Depois o verso 13, um pouquinho mais para frente, depois de teres vencido tudo. E depois, mais um pouquinho, no verso 13, mais para frente, permanecer firmes ou inabaláveis. O que esse texto está dizendo com esses trechos desses versículos? Esse texto está dizendo, o que esses trechos desse texto estão dizendo, com esses 2, 3, 4 pedaços de versículos? Aqui tem uma promessa muito grande. Essa promessa, ela está ligada não só com a nossa vida presente, mas está ligada também com a nossa vida futura, daqui a algum tempo. E esse um tempo pode ser daqui a 10 anos, 30 anos, como pode ser amanhã. Ué, como é que eu vou saber então do que o texto está falando? Hoje não, mas pode ser daqui a pouco. Como é que eu sei se vai ser daqui a pouco, amanhã ou daqui a muito tempo? Vai depender da situação que você está passando hoje. Porque esse texto está falando de uma circunstância, do momento, de uma situação em que a gente está levando a nossa vida normalmente e, de repente, parece que alguma coisa não está batendo. Alguma coisa está fora dos eixos, alguma coisa não faz muito sentido. Coisa do tipo assim: você está precisando de emprego. Sabe que para conseguir emprego, a maneira mais fácil é você ter um amigo que trabalha numa empresa que te dê uma indicação, te apresente lá, leva o seu currículo, fale com o chefe dele. E aí você está precisando de emprego, aí tem um amigo que trabalha numa baita de uma empresa, o seu currículo é um currículo que está mais ou menos no padrão que aquela empresa está exigindo, tem uma vaga, eles estão contratando e o seu amigo trabalha lá. Aí foi lá, conversou com o seu amigo, ele pegou o seu currículo, tomou um café com você, e disse: ó, deixa comigo que eu vou mexer meus pauzinhos aqui. Estava tudo certo para você conseguir aquele emprego, mas por alguma razão que você não entende, o seu amigo não entende, e nem o próprio patrão, o dono da empresa entende, por alguma razão você não foi contratado. Puxa vida, que coisa, né? Foi azar. Foi azar. Vamos tentar de novo. E aí você tem outro amigo, trabalha em outra empresa, na mesma coisa, mesma situação. Você vai lá, conversa com o cara, toma um café, traz um currículo, e o cara: não, deixa comigo, que aqui não tem problema. Todo mundo que eu indiquei aqui, eu consegui arrumar um emprego para a pessoa. E aí, por alguma razão também, puxa vida, eu acho que não vou conseguir te dar esse emprego, o seu amigo diz, não consegui
Aí você, tudo bem, pode ser azar também. Aí uma terceira vez de novo, e repete a mesma história. Vai lá, leva o currículo, toma um café, o cara, ó. Não dá. Aí você para, puxa vida, será que é azar? Existe azar? Azar não existe. Nem sorte, nem azar existe. Existe bênção e maldição. Mas aí você olha a sua vida, peraí, mas eu não estou vendo nenhuma maldição na minha vida. O que pode ser? O que será que é? E aí você precisa ter um bom senso aí. Muitas vezes, quando temos problemas, é pura consequência da liberdade que as pessoas têm. Você tem liberdade, eu tenho liberdade. Pessoas más também têm liberdade. E às vezes, uma pessoa má, com a liberdade que ela tem, usa aquela liberdade que ela tem para fazer uma coisa que Deus não quer que ela faça. Mas como Deus deu liberdade para ela, ela faz. E aí a gente pode ser prejudicado. Você pode ser perdido. Você pode ser perdido numa situação qualquer que não era para ser perdido. Você pode ter um prejuízo. Outras vezes, a pessoa usou de liberdade, a primeira vez a pessoa usou da liberdade, cometeu um mal contra você, cometeu um pecado. Ela foi a culpada. Outras vezes, eu mesmo sou culpado. Eu fiz alguma coisa errada. E aí eu sou culpado pelo problema que eu estou passando. Aquela situação está amarrada e não sabe porque eu tenho um pecado no meio. Estou fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Mas, às vezes, não é nem o pecado de outra pessoa e não é nem o meu próprio pecado que está amarrando aquela situação. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer. Não todas as vezes que você tem um problema. Mas algumas vezes que você tem um problema, a culpa pode não ser sua ou de pessoas que estão envolvidas causando mal para você. Mas o problema pode estar num lugar que você não enxerga. Pode estar no mundo espiritual. Há coisas que existem e você não enxerga. Quem de vocês pegou gripe esse ano? Deixa eu ver. Quem de vocês pegou 2 gripes esse ano? Deixa eu ver. Azarado. Quem de vocês pegou 3 gripes este ano? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Alguém pegou 4 gripes? Como você pegou? Você pegou de quem essa gripe? De quem foi? Eu acho que foi... A última que eu peguei, acho que foi do meu filho pequenininho. Ele todo catarrento, sujo, e eu beijando ele, pegando nele. Não tinha jeito, né? Acho que eu peguei dele. Ele pegou de quem? Não sei. Mas como pegou? Você viu o vírus que entrou em você? Você viu? Aí que você pegou era H1N1 ou era outra coisa? Eu não sei. Você viu o vírus? Não vi. E o vírus existe? Sim ou não? Existe. Senão você não tomava vacina. Tomou vacina para quê? Por quê? Porque o vírus existe, você não está vendo. Da mesma forma, existe um mundo espiritual que está ao nosso redor, que a gente normalmente não vê nada, mas nem por isso ele deixa de existir. E algumas vezes esse mundo espiritual entra em interação com a nossa vida. Lembrando mais uma vez, que nem todo o problema que você tem é causado por essa interação. Capetão, dá na sua cola. Amém? Não, amém não. Mas mesmo que você não diga amém, o capetão está lá. Mas isso não é o problema. O texto que a gente leu diz o seguinte, olha, depois de você passar essa situação, depois de enfrentar isso aí que o texto chama de dia mau, depois de você ter enfrentado tudo, o texto está dizendo, depois disso tudo, você não só vai vencer a situação, como depois disso tudo, você vai permanecer firme. Inabalável. Agora sim, diga amém. Agora está dizendo.